Salve galera! Hoje a gente vai falar de um temão, um temazão, um tema que cai muito na prova, que é ciclo do açúcar no Brasil. Então vem comigo! Vem aprender com ela, você vai adorar. Galera, hoje tem um aviso importante. A partir da semana que vem, no dia 29 de abril, abrem as inscrições para a prova do Enseja. Para você não perder as datas, não se perder na inscrição, o Termine fez um grupo de WhatsApp gratuito, onde você vai receber todas as informações e mentoria. Para vocês acessarem esse grupo de WhatsApp, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, beleza? Para falar do ciclo do açúcar, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Foi na década de 1530, quando os portugueses começaram a ter iniciativas de povoamento do Brasil, ou seja, fundaram as primeiras vilas, o sistema de capitanias hereditárias. Foi nessa época que o açúcar se implantou aqui no Brasil. Vale dizer que nós não fomos os pioneiros, os primeiros. Os portugueses já tinham testado a cana-de-açúcar lá na África, na costa da África, em uma ilha chamada Madeira. O que eles perceberam? Que no Nordeste brasileiro o clima e o solo eram muito parecidos com o clima e o solo da ilha de Madeira e, portanto, resolveram então trazer a cana-de-açúcar para o Brasil. É uma delícia. As primeiras mudas de cana-de-açúcar chegaram aqui ainda na década de 1530, com um dos primeiros povoadores do Brasil, também responsável pela fundação da Vila de São Vicente, Martim Afonso de Souza. Aqui a gente precisa lembrar o seguinte: para implantar o sistema de cana-de-açúcar aqui no Brasil, os portugueses tinham dois problemas. Primeiro, não tinham grana suficiente. Segundo, não consideravam os índios adequados para o trabalho no plantio, na lavoura da cana. Quando eu digo assim, a gente vai construir, a gente vai desmatar, é tudo vocês que vão. A gente que vai. Vocês é que vão desmatar, vocês que vão então fazer esse serviço todo, que a gente vai escravizar vocês. Mas por que a gente vai aceitar isso aí? É por isso que eles trataram de resolver esses problemas da seguinte forma: o dinheiro emprestaram da Holanda, dando à Holanda o direito de refinar e distribuir o nosso açúcar na Europa. E o problema da mão de obra resolveram trazendo africanos escravizados aqui para a América. Vale lembrar que o tráfico de escravos nessa época era muito lucrativo. Então a vinda de escravos negros não é só porque eles consideravam o indígena inadequado, mas também porque o tráfico de escravos dava muito dinheiro. Nessa época, o açúcar era considerado uma iguaria na Europa. E como os portugueses não encontraram aqui ouro e prata, pelo menos não no início da colonização, eles vão optar pelo ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar vai ser implantado aqui no Brasil em um sistema que nós denominamos de plantation. Quais são as características do plantation? Primeiro, latifúndio, ou seja, uma grande propriedade onde se pudesse plantar uma grande quantidade de cana-de-açúcar. Segundo, monocultura, ou seja, uma única cultura, um único produto que seria usado para exportação. Aliás, exportação é a nossa terceira característica. E por fim, a quarta característica do plantation seria o uso da mão de obra escrava. Esse sistema plantation não é um sistema que se desenvolveu exclusivamente no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, nas colônias do Sul, eles também utilizaram esse sistema, só que com a diferença de que ao invés de plantar cana-de-açúcar, eles plantaram algodão. Vale lembrar que a mão de obra escrava foi essencial para o desenvolvimento do ciclo do açúcar aqui no Brasil. Aliás, dizia-se que os escravos eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Nada se fazia na época sem a ajuda dos escravos.
A gente pode dizer também que naquela época nós tínhamos uma sociedade de extremos, ou seja, de um lado o dono do engenho, o proprietário, o patriarca, e do outro o escravo. Você praticamente não tinha grupos intermediários, por isso é que a gente diz sociedade de extremos. Vale dizer também que nós herdamos daí o patriarcalismo e também o racismo. Por quê? Porque nós éramos uma sociedade agrária, nós éramos uma sociedade escravista e nós éramos uma sociedade patriarcal, ou seja, centrada na figura do homem, do pai, do dono e proprietário do engenho. É por isso que hoje, infelizmente, ainda é muito comum traços de racismo, machismo, misoginia na sociedade brasileira. Não é questão de preconceito. Eu não gosto de gente dessa cor. Essa cor me irrita, é diferente da minha. Essa cor me irrita profundamente. E a vítima se sente ofendido com isso? Por fim, é importante dizer que o açúcar era fabricado em etapas, para depois ser levado para exportação. A primeira etapa era a etapa da moenda, onde eles moíam a cana-de-açúcar para virar caldo de cana. Depois, esse caldo de cana era levado para a casa das caldeiras, onde em grandes tachos de cobre esse caldo de cana era fervido até virar um melaço. Por fim, esse melaço chegava na casa de purgar, que é onde purificava o açúcar e transformava ele em açúcar cristal para poder exportar. O ciclo do açúcar no Brasil começa na primeira metade do século XVI e vai até a primeira metade do século XVII. Por quê, professora? Pelo seguinte, em 1654 nós expulsamos os holandeses aqui do Brasil. Eles aprenderam a fazer açúcar e fizeram um açúcar muito mais rentável na região das Antilhas. Por isso, o açúcar brasileiro deixa de ser comprado, fazendo com que o ciclo do açúcar entre em decadência. O que não quer dizer que nós deixamos de plantar a cana-de-açúcar. Ela é plantada até hoje, mas não é a base, o esteio da nossa economia. Galera, hoje tem um aviso importante. A partir da semana que vem, no dia 29 de abril, abrem as inscrições para a prova do Enseja. Para você não perder as datas, não se perder na inscrição, o Termine fez um grupo de WhatsApp gratuito, onde você vai receber todas as informações e mentoria. Para vocês acessarem esse grupo de WhatsApp, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo e até a próxima!